Vocês estão aí com as respostas do 10º roteiro? Vocês estão com o 10º roteiro em mãos aí? Sim. Sim. Bom dia, Isabela, tudo bem? Isabela Macedo. Professora, você já fez chamada de sexto ano A? Já anotei seu nome, Henry. Você anotou o meu, professora? Notei. Henry, Mariana Pavani, Júlia Manhães. Então, vamos começar. É o 10º roteiro, né, professora? Isso, 10º. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Sim. Todo mundo? Sim. Ótimo. Então, vamos começar aí. Então, o 10º roteiro, ele está dentro da semana de recuperação de habilidades, né, a semana 6, e os objetivos desse roteiro era retomar, recuperar e aprofundar as habilidades que foram trabalhadas ao longo do 3º bimestre. A habilidade trabalhada é a LP 27, a LP 04A e a LP 28 que vocês têm aí, e também a LP 55, que foram as habilidades que nós trabalhamos ao longo do 3º bimestre. Professora, qual o roteiro que você vai fazer primeiro? 10º roteiro. Esse nós vamos fazer... Vou tirar essa máscara. São quantas questões? Nós vamos fazer a devolutiva do 10º roteiro, uma parte do 1º roteiro, porque senão vai ficar muito longa a aula. E eu vou fazer a explicação do 1º, tá? São quantos roteiros, professor? Quer dizer, são quantas perguntas no 10º roteiro? No 10º roteiro, aqui a maioria de explicar, acho que são 6. Ah, tá. 5, mas aqui é tudo discursivo, essas perguntas aqui. Ó, Professora, é 5, só na 2 que tem alternativa A, B, C e D. Então, o que nós trabalhamos ao longo do 3º bimestre? O texto multissemiótico, os substantivos, a classificação dos substantivos, a definição, adjetivos, o ponto de mistério, tipos de discurso, discurso direto, discurso indireto, os verbos de sende, a variação linguística, tipos de texto e gêneros textuais com o mesmo tema. Alguns desses conteúdos aqui, eles vão continuar no 4º bimestre, tá? Porque está tendo a parte da recuperação e aprofundamento, que é aquele caderninho, aquela apostilinha azul que vocês, alguns já pegaram, e quem não pegou tem que pegar aqui na escola, tá? Então, nós vamos já começar aqui com a atividade. Aqui nós vamos trabalhar essa aqui, ó, gêneros textuais com o mesmo tema. Então, nós temos um texto aqui, que eu não vou falar que gênero que é, e o segundo texto, que é outro gênero. Quem gostaria de fazer a leitura desse texto aqui chamado Infância? Alguma poesia? Esse texto aqui é do Carlos Drummond de Andrade, um dos poetas mais importantes da nossa literatura brasileira. Posso ler, professora? Pode ler, pode ficar à vontade. Infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cocendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras. Lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acabava mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longe das senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café, café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficará em casa cocendo, olhando para mim. Sil, não acorde o menino para o berço onde pousou um mosquito, e dava um suspiro que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. Eu não sabia que a história era
mais bonita que a de Robinson Crusoe. Isso, muito bom. Então, aqui nós temos o exemplo de um poema, né, do Carlos Drummond de Andrade. Muito bom. O texto 2. O que vocês observam aqui? É uma... Que tipo de texto? Obra de arte. É uma obra de arte, né? Como que chama essa obra de arte? Persistência da memória. Persistência da memória de Salvador Dalí. Isso, que foi produzida no ano de 1931, tá? Então, nós temos dois textos. Nós temos um poema, escrito por Carlos Drummond de Andrade, e nós temos... Elisete Perossi. Quem que é Elisete Perossi? É a Júlia, não é? É a Júlia? Eu acho que é. É a Júlia. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Bem, graças a Deus. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Então, vamos continuar. Júlia, nós acabamos de começar, tá? Então, nós temos aqui, esse texto aqui é como que chama esse tipo de texto aqui? Gênero? Verbal. Poema, né? Nós temos um poema, isso. Ele é verbal, isso mesmo. E esse gênero aqui, como que chama esse gênero? Esse texto? É uma obra de... Arte. Obra de arte. Só que, se a gente analisar esse poema e essa obra de arte aqui, eles têm algo em comum e também têm algo diferente, né? Eles têm semelhanças e têm diferenças. Então, vamos aí comparar os dois textos. O que vocês responderam? O que os textos possuem de semelhanças e diferenças? Aí eu coloquei aqui para vocês, em relação à estrutura, em relação à linguagem, a função dos textos, o tema, o suporte, o público-alvo. Quem gostaria aí de socializar a resposta? O que vocês responderam? Quem respondeu? Eu. Karine? Sim. Karine, pode ler sua resposta. Suas diferenças são: estrutura. O texto 1 é escrito e o 2 é uma imagem, tela. Linguagem. O texto 1 é um texto verbal e o 2 é não verbal. Suporte. Texto 1, livros e o 2, tela. Obra de arte. Semelhanças. Função. Retratar. Tema. Contar a história de Salvador Dalí. Público-alvo. Adolescentes e adultos. Função da poesia emotiva e poética. Perfeito, Karine. Ótimo, muito bom. Tá de parabéns, é isso mesmo. Alguém mais gostaria de compartilhar a resposta? Quem respondeu aí? Os alunos? Tem bastante aluno. O meu tá igual ao da cá, porque a gente fez junto. É a Júlia que tá falando? Não, é a Jessie. Jessie, tá certinho. Tá certinho, Jessie, muito bom. Quem mais respondeu? Ninguém mais respondeu? Então, vamos analisar aqui, pessoal, ó. Então, nós temos aqui, esse texto aqui, ele pertence ao gênero. Ele é de qual gênero? Quando é estruturado em versos, estrofes, como que chama esse gênero mesmo? Verbal. Ele é um texto verbal, sim. Mas em relação ao gênero, Karine, quando o texto ele é estruturado em versos e estrofes, alguns têm rima. Poema. Isso, é um poema. Então, o gênero do primeiro texto é um poema. E esse gênero aqui, quando tem pintura, assim, em tela, como que chama? Como que chama? Obra de arte. Isso, uma obra de arte. Então, para quem não respondeu aí, nós temos
Primeiro Calma aí, texto, professora. o gênero poema. Nós temos um poema. É na 1, professora? Na 1. Volta lá, então. Na 1, só pra mim ver. Aqui está perguntando as semelhanças e diferenças em relação à estrutura, à linguagem, função, tema, suporte, público-alvo, gênero. Eu não coloquei o gênero aqui, mas o gênero também. Qual é mesmo a resposta, professora? Qual gênero pertence esse texto aqui? O primeiro texto? Ele é um poema. Então, o primeiro texto, nós temos um poema. O segundo texto, nós temos Obra de arte. uma obra de arte. Então, o primeiro texto é um poema, segundo texto, uma obra de arte, em relação ao gênero. Vocês estão entendendo? Mas na 1 é só pra colocar isso? Não só isso, tem tudo isso tá. para colocar. E depois, em relação à estrutura. Nós temos aqui um texto, ele é estruturado em versos, estrofes, né? Cada frase aqui chama verso. É um texto verbal, não verbal ou um texto misto? Verbal. Por que, Karine? Porque ele é escrito com palavras? Isso, porque ele é estruturado em palavras, né? Frases. E cada frase é chamada de verso. Né? Calma aí, Dentro do professor. poema, nós temos os versos. Então, nós temos um texto verbal, o primeiro texto. Tem versos e estrofes. Esse é um texto verbal, porque é formado por palavras, estruturado em versos e estrofes. O professor, então, eu coloquei assim. Que no poema tem verbos, estrofes e é um texto verbal. Isso, tá certo. Agora o texto 2. Ele é um texto verbal, não verbal ou misto? Não verbal. Não verbal. Por que ele é não verbal? Calma aí. Ele não é estruturado por palavras, apenas uma imagem. Por Isso, palavras. porque nós temos apenas imagens aqui, né? Uma imagem, uma obra de arte, né? Então, nós temos imagem. Então, se não tem palavras, ele é um texto não verbal. Isso mesmo. Em relação à linguagem, nós temos aqui, que tipo de linguagem aqui nesse texto? Uma linguagem, na poesia, aqui no poema do Carlos Drummond, uma linguagem formal ou informal? Formal? Vocês acham que é formal? Ou ela está mais para o informal? Formal? Formal ou informal? Formal. Coloquial. Hã? Formal. Formal. Isso mesmo. Uma linguagem formal. Tá? Agora a função dos textos. A função dos dois textos. Qual que é a função da poesia, do poema? Peraí, professora. Pronto. Pronto? Qual que é a função do poema? Quando a gente lê um poema, qual que é a função de um poema? Qual que é a função, pessoal? Respondem para mim. Quando a gente lê um poema, é para aprender, para se informar, para convencer ou para se emocionar? Se emocionar? Se emocionar. Então, a função do poema, ele tem função emotiva, tá? A função do poema, você se emocionar, principalmente, tá? Dentro do poema. Então, A função? Função emotiva, isso. Pronto? Sim.
Agora, a função das obras de arte. O que elas fazem, as obras de arte? Elas informam, elas narram ou elas retratam? Retratam. Isso. A função da obra de arte é sempre retratar, né? Através, dentro da tela e do suporte, né? Então, ela sempre retrata um tema, uma ideia, né? Aquilo que o artista deseja retratar, tá bom? Então, a função da obra de arte é sempre retratar. Agora, em relação ao suporte. Suporte é onde Professora, é onde a gente encontra. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, ó. Isso aqui é um livro didático, tá? Vocês estão vendo? Nós temos aqui o livro da sala de vocês, Tecendo Linguagens. Esse é um livro professora, a didático. função é retratar? Aqui nós temos outro suporte, retratar. A tela é retratar. Outro suporte, o que é? Celular, né? Internet. Então, vários suportes. É onde que a gente encontra aqueles tipos de texto, né? O poema. Onde que a gente encontra poema? Em livros? Em livros. Que tipo de livros? Nós temos os livros didáticos, que são os livros de escola, e tem também os paradidáticos, que são aqueles de leitura, né? Que a gente trabalha na sala de leitura. Então, o poema a gente encontra tanto nos livros didáticos como nos paradidáticos. Pode colocar só um livro ou tem que colocar o nome dos dois? Especifica, Sofia. Livro didático e paradidático, o suporte. E paradidático? O didático e o paradidático, que são os de leituras. Por exemplo, você pega um livro só de poema, do Carlos Drummond de Andrade, que esse texto aqui é dele. Então, aquele livro só de poema dele é um livro paradidático, tá? É um livro da literatura. Agora, nós temos aqui essa obra de arte. Qual que é o suporte dela? Ela foi pintada na parede ou ela foi pintada na tela? Na tela. Na tela. Então, o suporte é a tela. Então, o suporte da obra de arte é a tela. Tem algumas obras de arte que foram pintadas diretamente na parede. Aí, o suporte é a parede, tá? Mas essa aqui foi pintada na tela. O suporte é a tela? O suporte é a tela, onde que se encontra a obra. Aí, depois, nós temos o público-alvo. O público-alvo são as pessoas que mais que vão ler, né, que vão se interessar para fazer leitura ou para admirar a obra de arte. Quem que é o público-alvo do poema? Quem que são as pessoas que podem ler poema aí, que eu direciono o público-alvo? Adultos e adolescentes? Isso, adolescentes, adultos, crianças um pouquinho, não muito, mas crianças também. Então, principalmente... crianças também? Pode pôr, mas principalmente adolescentes e adultos. E da obra de arte? Para qual público? Qual que é o público-alvo da obra de arte? Vocês estão respondendo aí, quem não fez? Eu tô. Qual que é o público-alvo da obra de arte? Podemos dizer todo tipo de público, desde que goste de obra de arte, né? Todas as pessoas, desde que gostem de obra de arte. Ô, professora. Ou adolescentes e adultos. Então, pode colocar todas as pessoas? Todas as pessoas que admiram obra de arte. Tá, calma aí. Professora, que dia vai ser a entrega das coisas? A dona Glaucia vai marcar, tá? Ah, tá. Já tem um tempinho ainda. E o tema? Se não couber, pode colocar atrás da folha, em uma parte branca? Pode pôr. E o tema agora? Eles têm temas diferentes ou eles têm o mesmo tema? O mesmo tema?
O mesmo tema. Eles falam sobre o quê? Salvador Dalí. Salvador Dalí, esse aqui foi o que pintou, né? A obra. Mas o tema fala sobre o quê? A gente olhando aqui, Professora, ó, pode tem colocar tema e na frente escrever iguais? o mesmo tema, mas agora nós vamos ver qual que é o tema deles. Eles têm o mesmo tema. A gente está trabalhando essa habilidade aqui, ó. Gêneros textuais com o mesmo tema. Qual que é o tema aqui que ele aborda? Sobre Ó, temos alguns relógios aqui. Talvez vocês verão mais para frente essa obra de arte aí com a professora Sandra. Nós temos alguns relógios. E o tema, e o título da obra de arte aqui, nós temos Persistência da Memória. E aqui no poema, o eu lírico fala sobre o quê? Qual que é o tema, professora? Ainda estou explicando, eu não falei o tema ainda. Ó, Não, o título que você tinha falado, não é o o tema. título da tela é Persistência da Memória. Ah, tá. Essa tela se chama Persistência da Memória. E o poema? O eu lírico, ele fala sobre o quê? Ele não recorda alguma coisa do tempo passado dele? Sim. Sim, do que ele se recorda? Do pai dele? Também do pai dele. E o que mais? O que mais? Ele se recorda de um momento da vida dele que aconteceu há muitos anos atrás. Qual que é o momento dessa vida dele que ele recorda? Da sua? Como que chama o poema? Da sua infância. Da infância. Isso. Então, ele faz uma memória, né? Uma recordação do seu momento de infância, ó. Ele usa os verbos, ó, tudo no passado, ó. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Ó o pretérito imperfeito aqui, ó. Presente. Minha mãe ficava sentada, cozendo. Esse cozendo aqui é de costurar, tá? Ela ficava costurando. Meu irmão pequeno dormia. Olha quanta recordação da infância dele. Eu sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. É um livro bem famoso, né? Do Robinson Crusoe. Comprida a história que não acabava mais. Olha quanto pretérito imperfeito que vocês vão aprender um pouquinho mais no próximo roteiro. Que é o quê? Uma ação contínua no passado. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar longe da senzala. Então, ele faz o quê? Toda uma recordação da infância dele. Então, ele faz uma memória. Então, qual que é o Professora, tema? Oi? Sobre a vida dele? depois você manda ela gravada no grupo, né? Eu tenho que subir a aula no YouTube. Assim que eu chegar em casa, eu subo e compartilho no grupo, tá? Sobre a vida dele, professora, o tema? Mas ele faz o quê na vida dele? Ele não faz uma recordação? Sim. Sim. Então, qual que é o tema? Sobre o tempo? Sobre o tempo. A recordação de tempos passados, né? A persistência da memória, né? Então, a recordação... Pode colocar só sobre o tempo? Pode pôr. Então, nós temos aí a presença da memória nos dois textos, tá? A recordação, a memória. Certo? Sim. Pronto? A próxima atividade. Leia o poema abaixo de... Nossa, errei aqui. Leia o poema abaixo de Murilo Mendes e responde. Murilo Mendes também foi um poeta muito famoso da nossa literatura brasileira. Esse poema chama Meninos. Quem gostaria de fazer a leitura? Eu quero. Sofia? Sofia lê. Pode ler, Sofia. Meninos. Ah, não, pode deixar alguém ler. Por que você não está enxergando, Sofia? Não, pode deixar outra pessoa. Pode ler. Você não quer ler mais? Ah, não quero mais, não.
Não, por quê? Não, eu não quero, não. Então vai, quem deseja ler? Quem gostaria de fazer a leitura? Lê você, Henry, então. Você que gosta de ler também. Está me ouvindo, Henry? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, achei Sim. que quando a gente tinha caído a internet aqui. Nossa Senhora. Quem gostaria de fazer a leitura? Se ninguém, eu vou escolher. Pode ler? Quem é? O Henry? Quem que é? Aham. Pode ler, Henry. Sentado à solteira da porta, menino triste, que nunca leu Júlio Verne. Menino que não joga. É o que, professora? Bilboquê. É um brinquedo. Bilboquê. Que não joga pio-botê. Menino das brotejas e da tosse eterna. Contempla um menino rico na varanda rodando na bicicleta. O mar autônomo sem fim. É triste a luta das classes. Isso, do Murilo Mendes, tá? Então, vocês observam aqui que nós temos dois meninos, né? Só que, será que eles são da mesma classe econômica, né? Será que são dois meninos pobres, dois meninos ricos, ou um é pobre, o outro é rico, e tá tendo admiração aí. Quando a gente fala em poema, a gente não fala em narrador, a gente fala em eu lírico. Então, a voz que está por detrás do poema é o do eu lírico, tá? O que vocês vão fazer? Explica o sentimento do eu lírico ao comparar os dois meninos mencionados no texto. Qual é o sentimento que a gente observa aqui da pessoa que está falando, desse eu lírico aí? Quando ele compara, ele está comparando dois meninos. Menino triste e o menino rico. Qual é o sentimento que a gente observa aí do eu lírico? Será que ele está feliz? Será que ele está desolado? Ele está triste? É o 2A? Isso, 2A. Ah, tá. Qual é o sentimento do eu lírico? O que vocês observam aí? Como que ele está sentindo? Que sentimento ele está expressando? Triste? Triste, um sentimento de tristeza. Ele está triste. O que mais? Sozinho? Também. Sozinho. Então, ele está transmitindo um sentimento de tristeza, de solidão. O que mais? Desanimado. Isso, desanimado. E também ele se sente penalizado devido a essa diferença aí, né? Porque um é menino triste, né, pobre, e o outro é menino rico. Então, ele fala assim, ó, sentado à soleira da porta, menino triste, que nunca leu Júlio Verne. Esse Júlio Verne aqui é um poeta muito, muito famoso, escritor muito famoso lá da literatura portuguesa. Menino que não joga bilboquê, que é um brinquedo, assim, já tem um custo maior para a época, né, no caso aí. Menino das brotoejas. Os brotoejas são aquelas bolinhas de água que sai na pele, assim, tipo umas feridinhas, e de tosse eterna. Essa tosse eterna aqui seria a pneumonia. Contempla o menino rico. Então, o menino pobre, o menino triste, ele está contemplando o menino rico na varanda, rodando na bicicleta. Olha a diferença de classe social. O mar autônomo sem fim. É triste a luta das classes sociais, né? A diferença. Então, o sentimento do eu lírico aqui é um sentimento de se sentir penalizado, de se sentir triste, desolado, diante de ver essa situação das diferenças entre as classes sociais, tá? Entre o menino pobre e o menino rico.
tá? Então, qual que é o sentimento? De tristeza, desolação, se sente penalizado. Vocês entenderam? Sim. Sim? Sim. A B. De acordo com o conteúdo do texto, por que a palavra meninos funciona como substantivo comum? O que você se lembra? Qual que é a diferença do substantivo comum e do substantivo próprio? Qual que é a diferença? Por exemplo, assim, nós temos aqui na sala, ó, nós temos o Enzo, Estojo é substantivo comum, né? Tipo estojo comum. Objetos são Caneta. comuns e, tipo, nome, essas coisas são próprios. isso, né? Então, quando generaliza... Nome de pessoa é próprio, nome de cidade é? É. É próprio também. É? É. De cidade, nome de pessoa. Isso mesmo. Então, quando se generaliza um objeto, uma cidade, pessoas, nós temos o substantivo comum, porque ele tratou no geral. Agora, se eu falo, eu especifico, por exemplo, a escola Matilde Turimbaldo. Não é qualquer escola, é essa escola. Eu especifiquei que é essa escola. Agora, estojo é comum porque pode ter qualquer um. Isso. Um monte de estojo. Isso mesmo. Então, por exemplo, aqui em Palmares, tem várias escolas. Então, escola é um substantivo comum, não é? Sim. Agora, se eu falo, a escola estadual Professora Matilde Turimbaldo, Ô, professora, especifiquei, não é? É um substantivo próprio. Próprio. Oi, Sofia, pode falar. ah, não, nada não. Pode falar, Sofia. Fala. Não, eu queria falar assim, tipo, nome tudo igual, tipo, mais de 10 coisas com nome tudo igual, pode ser nome comum, né? Tudo comum. Que é tudo igual. Tudo igual. Comum. Só é de marca diferente. Não, se for marca, aí já é próprio. Se for marca, já é próprio. Por exemplo, Adidas, Nike, aí já é... Não, tipo, não marca. O nome mesmo, essas coisas, tipo caderno, estojo. Ah, sim, é tudo substantivo comum, tá? Sim. Então, nós temos aqui a palavra meninos. E aí ela pergunta assim, por que a palavra meninos funciona como substantivo comum? Ele especifica ou ele generaliza? Generaliza. Generaliza. Então, ele generaliza os meninos. Ele não especificou os meninos. O menino Paulo ou o menino Pedro. Então, ele especificou. Quer dizer, ele generalizou, tá? Então, por isso que é um substantivo comum, tá? Então, ele refere a Professora, forma genérica. Oi? eu coloquei assim, porque representa um grupo de pessoas sem especificar nome ou apelido. Tá certo. Também tá certo a sua resposta. Também tá Professora, eu coloquei menino e na frente comum. E por que ele é comum? Porque ele generaliza, né? Ele tratou de Agora eu forma vou colocar genérica. porque ele generaliza. Tá E certo? aí tá certo, tá? Responderam? Agora C. De que maneira os substantivos são usados no texto para mostrar a diferença de classes entre os meninos? De que maneira os substantivos são usados no texto para mostrar a diferença de classes? Adjetivo? Não, Ô, professora. substantivos. Como que os substantivos são usados? Ô, professora, nome é comum, né? Nome, se eu falar o nome da pessoa é próprio. Agora, só nome é comum. Se eu falar Glaucia é próprio, a Denise é próprio. Só escrito o nome, aí é comum. Tá? Fecha a porta do negócio, por favor. Ó, aqui o substantivo.
Sentada à soleira da porta. Quem senta à soleira da porta? É ou não é? Vocês estão me ouvindo? Nascer. Sim. Responda, eu não sei se vocês estão me... O menino? Ó, aqui, por exemplo, ó. Soleira é um substantivo. Professora, lê de novo a Porta C. é um substantivo. De que maneira os substantivos são usados no texto para mostrar a diferença de classes entre os meninos? Ah, Como que os substantivos são usados para mostrar essa diferença social? Quem que é rico e quem que é pobre aqui? Como que vocês sabem? Quais substantivos foram usados? Por que que o menino... As características, professora. Também. Mas quais substantivos foram usados que você sabe que o menino triste é o menino pobre? dá para perceber. Tá, mas quais substantivos foram usados? Eu quero substantivos. Júlio Verne é um substantivo próprio. No caso, pessoas assim que não têm uma classe social não têm acesso a Júlio Verne, porque ele é um poeta, na época, ele é muito famoso. Ele não joga bilboquet, também é um brinquedo, é um substantivo de classe rica. Brotoejas. Quem tem brotoejas são pessoas de classe social mais baixa. Tosse, também. Então, são vários substantivos, ó. Sentada à soleira da porta. Soleira aqui também é um lugar onde ficam pessoas, assim, sentado de uma classe social mais baixa, na soleira da porta. E como que vocês sabem que o menino rico aqui, pelos substantivos, ele é rico? O que ele tem? Ele tem uma bicicleta, não tem? Sim. Sentado, ele contempla o menino que está na varanda, tá? E principalmente a bicicleta, tá bom? Então, quais substantivos? Como que a gente sabe aí? Pelos substantivos que foram usados. Os substantivos demarcam ainda mais a diferença da classe social. Então, eles têm, demarca lugar, demarca classe social. Pode colocar isso que você falou? É isso aí. Só Então, fala de novo para mim os escrever aqui. substantivos usados no texto Calma. demarca ainda mais essa diferença social. Os substantivos Empregados no texto, eles demarcam ainda mais empregados no texto? empregados, usados, é a mesma coisa. Empregados no texto, No texto, demarcam as as diferenças entre o menino triste e o menino rico. Tá, Aí você obrigada. pode colocar como exemplo. Menino triste, soleira. Quais substantivos foram usados? Soleira, que é o de lugar. Júlio Verne, que é de cultura. Então ficou assim, os substantivos empregados no texto demarcam as diferenças entre o menino pobre e o rico? Isso. Aí vocês podem colocar como exemplo. Soleira. A soleira é próprio do menino, aí é referente ao menino pobre, menino triste, que é o de espaço. Júlio Verne é em relação à cultura. Bilboquet em relação a brinquedo e tosse, saúde. Alguns exemplos. E o do menino rico, bicicleta, que é o de posse. Vocês entenderam essa? Sim. Sim. Agora, a D.
Aqui nós temos o verso. Que valor expressivo? Que esse verso expressa para vocês? O que vocês entenderam desse verso aí? Que valor expressivo tem o verso? O mar autônomo sem fim. Observe o emprego do substantivo mar. O que seria esse mar para vocês aqui? O mar autônomo sem fim. Quem que respondeu essa? O que vocês entendem desse verso? O que ele quis dizer? O que o eu lírico, o que o poeta quis dizer com esse verso aqui? O mar autônomo sem fim. Ninguém respondeu? Um mar. Mas será que é o mar mesmo ou é uma metáfora? Ele se refere a alguma outra coisa? Se refere Eu acho que a se outra refere a outra coisa. Se refere a outra coisa, não é? Sim. O que vocês acham que se refere? Pode ser a vida? Sim. Pode ser os diversos caminhos que os dois podem escolher? Sim. Pode, né? Então, aqui, o eu lírico, ele usou de forma expressiva, né, o mar autônomo sem fim, relacionando a vida, né, das pessoas, né, as diferenças, aos diversos caminhos que se pode escolher, tá? O mar autônomo sem fim. Então, isso aqui é uma metáfora, tá? Então, ele usou como, para se expressar, como a vida das pessoas. Calma, professora, então pode colocar o quê? O eu lírico, ele usou a palavrinha mar aqui, comparando a vida das pessoas, as diferenças entre a vida das pessoas, há diversos caminhos que se pode escolher durante uma vida. Sem fim, uma vida, né? Uma rota inteira que se pode seguir. Ô, professora, eu coloquei então assim, ele usou a palavra mar para se referir à palavra vida. Isso, tá certo. Certinho. Pronto? Sim. Agora, o exercício 3. Esse aqui é mais fácil. Essa aqui era a questão mais difícil, né? A D aqui. Leia o poema abaixo e atira e explique com suas palavras. Aqui eu quero que vocês expliquem com as palavras de vocês qual que é a importância do adjetivo. O que vocês se lembram de adjetivo? O que o adjetivo é mesmo? O que o adjetivo faz? O que o adjetivo é? Peraí. O que o adjetivo faz? Qual que é a definição de adjetivo? Estão pesquisando aí? Adjetivos não são características? Descrições? Por exemplo, eu falo aqui, ó. Deixa eu ver. Qual que Adjetivo é tipo qualidade? são as qualidades? Qual que é a cor dessa apostila aqui? Laranja. Laranja. Laranja é adjetivo? Laranja é adjetivo? Serve para modificar um substantivo. Isso, adjetivo modifica um substantivo, dando características. Como que é a escola? Como que vocês observam essa sala aqui? Como que ela é? A sala dos professores, que eu estou aqui na sala dos professores. O que vocês observam aqui? Como que é essa sala? Ela é grande? Ela é organizada. É grande, é organizada. O que mais? Ela tem as paredes brancas. Ela tem mesa com algumas cadeiras. Então, eu dei algumas características para essa sala. Ela é espaçosa, ela é confortável. Então, tudo aquilo que a gente caracteriza, a gente especifica com qualidades, ou não precisa ser só qualidades, pode ser também
termos pejorativos, são adjetivos. Tipo, Tá bom? quando a gente fala casa, a gente pensa que é uma casa bonita, né? Organizada, grande, Isso. pequena. Ou uma casa feia, uma casa desorganizada, Sim. né? Aí são os adjetivos negativos. O poema aqui, ó. Então, nós vamos ler o poema e a tira. Então, essa é a resposta da D, né, professora? Agora nós vamos fazer a leitura aqui. Vocês vão explicar para mim qual que é a importância desses adjetivos aqui nos dois textos. Estrelas. Eu falei resposta da D, não é? É resposta da 3. É da 3. É. Estrelas. Quem gostaria de fazer a leitura aí do poema? Estrelas. Agora eu quero. Do Murilo Mendes. Um poeta bastante famoso também da nossa literatura brasileira aí. Pode ler. Posso fazer? Pode. Há estrelas brancas, azuis, verdes, vermelhas. Há estrelas. Calma aí. Há estrelas peixes. Peixes, estrelas pianos, estrelas meninas, estrelas voadoras, estrelas flores, estrelas sábias. Sabiás. Há estrelas que vêm, que ouvem, outras surdas e outras cegas. Há muito mais estrelas que máquinas burgueses Operários. e operários. É para ler esses quadrinhos? Você não terminou ainda, falta um verso. Quase que só há estrelas, o último verso do poema. Só há estrelas. Isso, muito bom, Sofia. Sofia, leia a tirinha do Agar aí. Tem a Elga, tá conversando com a amiguinha dela aí, e o Agar tá do lado bebendo ali, ó. Olha aqui que a amiga da Elga pergunta aí para ela. Leia aí, Sofia. O que quer que o seu... Calma. O que quer que o seu... Filho. O que tá escrito aqui? Filho. O que quer que o seu... filho seja quando crescer? Aí a Elga responde. Como a maioria das mães, quero que ele seja como o pai. Olha a cara do Agar. Só que mais educado, mais magro, mais rico. Mais inteligente, mais civilizado, mais carinhoso. A amiga da Elga, então, elas estão tomando café aí e o Agar está do lado, escutando a prosa, né? Ela pergunta assim, o que quer que o seu filho seja quando crescer? Aí a Elga responde, como a maioria das mães, quero que ele seja como o pai. Aí ela pensa, né, e fala, só que mais educado, mais magro, mais rico, mais civilizado, mais carinhoso, mais inteligente. O que ela quis dizer com isso daí? O Agar era isso? Não. Faltava, né? Não. E essas palavrinhas aí, educado, magro, civilizado, rico, inteligente, carinhoso, são classificados como em língua portuguesa? São substantivos ou são adjetivos? Adjetivos. Por que são adjetivos? Porque são qualidades? Isso, né? Então, são características aí, né? São as qualidades que faltam aí no Estão admirando. Isso mesmo. Agora, aqui no poema do Murilo Mendes, quais adjetivos que vocês encontram? Ele fala das estrelas. E como são essas estrelas? Brancas. Brancas.
azuis, verdes, Verde, vermelhas, vermelhas, estrelas peixes, estrelas pianos, pianos, estrelas meninas, olha a cor. voadoras, flores, sabiás, Isso. cegas, surdas. Olha quanto adjetivo. E ele também personifica essas estrelas. Ele fala assim, há estrelas que veem, que ouvem. Não é a personificação aí? Lembra da figura de linguagem, a personificação? Vocês se lembram ou não? Você lembram da personificação? Quando a gente dá uma característica humana a um objeto que não tem vida, nós usamos a figura de linguagem personificação. Estrela vê? Não. Não. Estrela ouve? Não. Escuta? Não. Não, né? Então, ele usou da personificação também aí. Agora, eu quero que vocês me expliquem qual que é a importância do adjetivo. Por que o adjetivo é importante tanto em poema, em texto narrativo? Para você identificar a pessoa. Isso, identifica a pessoa. O que mais? O que mais serve o adjetivo? Para que serve o adjetivo? Ô, professora, Ele não faz diferença? Se você colocar, escrever um é para texto... responder a 4? Quando tem adjetivos, a gente também imagina. Isso, né? Então, a gente, com os adjetivos, eu vou lendo, eu vou criando na minha mente como é aquele lugar, como é a pessoa. Então, eu só falo assim, ó, eu cheguei numa praça toda cheia de árvores verdes, bancos pintados, uma grama verdinha, né? Então, eu consigo o quê? Imaginando como é aquele espaço. Ah, eu encontrei um amigo que é muito educado, bonito, alto, então eu vou o quê? Imaginando, né, como é aquela pessoa, como é o espaço, tá? Então, por isso a importância do adjetivo. O adjetivo, ele traz as características, né, acrescenta as suas qualidades, né, ao objeto, às pessoas, e a gente consegue imaginar, tá? Isso mesmo, Karine. Certo? Entenderam? Sim. Vocês não me respondem, eu não sei se está me ouvindo ou não. Sim. Agora o próximo texto. Esse é fácil. Sim. Esse aqui é o do Chico Bento. Aqui nós temos aqui a redação. Afessora. Ele fica pensando, ó. Afessora em pé e ele sentado. Afessora gritando. Afessora escrevendo na lousa e ele escrevendo no papel. Aí ele escreveu a redação. Afessora. A professora fica de pé o dia inteiro e manda a gente ficar sentado. A professora fica falando o dia inteiro e manda a gente ficar quieto. A professora fica escrevinhando na lousa o dia inteiro e manda a gente não riscar a parede. A professora dá bronca na gente e manda não bronquear com os outros. Eu acho que a professora não quer que ninguém fazendo o que ela faz. Muito formal essa redação. É, totalmente. Mas é o Chico Bento, né? Chico Bento, ele utiliza uma linguagem coloquial, né? Uma linguagem informal, não é? Do Chico Bento. Aí nós temos aqui, ó. Então, o Chico Bento é uma personagem do Maurício de Souza, que é o autor da história em quadrinhos. Ele costuma caracterizar sua personagem Chico Bento por um modo de falar bem específico. Nessa história em especial, o autor transcreve uma redação produzida por Chico Bento, reproduzindo a escrita de palavras do jeito que ele fala, do jeito que o Chico Bento fala. Qual é a alternativa que apresenta a escrita de uma palavra do jeito que Chico Bento fala? Professora, fica, parede ou acho? Professora. Professora, né? Então, a palavra que está do jeito que o Chico Bento fala é professora. Alternativa A. Bem fácil, né?
para vocês aí. Isso aqui foi uma questão de sexto ano de Saresp. Esse texto. Leia o texto abaixo e responda. Ao mesmo tempo que ele é de mistério, ele é cômico. Quem gostaria de fazer a leitura? Posso ler? Pode ler, Karine. O carro mal assombrado. Eram 5 horas da tarde, mês de julho. Calma. Pela estrada que vai à cidade de Bagagem, em Minas. Seguiam 6 caipiras. Levavam numa rede, como é de costume, nos nossos sertões. Suspensa a uma vara comprida e reforçada, cujas extremidades apoiavam os ombros. Rezavam-se 2 a 2 de espaço, mas já se sentiam um tanto cansados. Tinham andado légua e meia, e faltavam outro tanto quase. Nesse ponto, alcançaram um carro de bois, que se dirigia à mesma cidade. Conheciam um carreiro, cumprimentaram-se e entabularam conversação. O carro estava vazio e facilmente conseguiram do amigo que deixasse ir ali no defunto, enquanto descansavam. Pouco depois, escureceu de todo, e faltava ainda uma légua do caminho. Resolveram, então, suspender a viagem e pousar ali mesmo na estrada. No outro dia, cedo prosseguiram. Pararam o estranho coche mortuário à beira do caminho. Soltaram os bois e foram arranchar um pouco além, em pouso improvisado. Pela noite adiante, passa um amigo do carreiro, e a encontrar-se com ele no povoado. Vê o carro, reconhece-o, detém-se e considera que é melhor pernoitar ali, e seguiram juntos no outro dia. Aproxima-se do veículo, cujo leito era como um caixão fundo, aberto apenas pela parte de trás. Espia e vê um vulto estirado. Supõe que é o carreiro. Sobe, entra e deita-se ao lado, cautelosamente, a fim de não o acordar. Na manhã seguinte, ao despertar, volta-se para o lado e chama o amigo. Procura despertá-lo, senta-se e, finalmente, vai sacudi-lo, enquanto sente aquele corpo gelado. Aterrado, horrorizado, salta do carro. É o tempo em que os outros se dirigem para o seu lado. Vêem um homem saltar dali, do carro, onde sabiam que só estava o morto. Tornam-no pelo defunto e dispararam. O pobre homem mais apavorado fica, e atira-se-lhes no encalço como um louco, e eram de ver, por entre as névoas da manhã, pelas quebradas afora, aqueles 7 homens esbaforidos, fugindo de um defunto vivo. Ai, meu Deus. Ao mesmo tempo que ele é mistério, ele é cômico, né? Ele é comédia, pelo final aí. Vocês leram com atenção o texto? Vocês leram? Sim. Sim ou não? Sim, né? Por que esse conto aqui é um conto de mistério? Nós aprendemos bastante sobre conto de mistério. Lá na aula do Centro de Mídias, semana passada falou de novo sobre conto de mistério. A gente está voltando também. Por que esse conto é um conto de mistério? O que ele tem, assim, que leva a ser conto de mistério? Houve medo? Porque envolve medo, porque isso, Karine. O que mais? Oi? Quem mais respondeu? Suspense? Isso, porque tem suspense. Então, ó, porque envolve medo,
Porque tem suspense. O que mais? Professora, mais? tinha saído, a internet caiu. Ah, tá. O que mais que tem aí? Que tem característica de mistério? A noite, a presença da noite, a presença do morto. Também não é de mistério? Sim. Sim, né? Então, nós temos presença que dá medo, que gera suspense, que a leitura fica aquela leitura assim, querendo saber o que vai acontecer logo no final, né? Uma leitura bem envolvente, né? Nós temos um coche mortuário, nós temos a noite, presença da noite, das trevas, né? O morto. Agora eu quero que vocês identifiquem para mim. Quem são as personagens? Quem são os personagens aí? Quantos homens nós temos aí nesse texto? 7 homens? Isso, 7 homens. 7 homens e um defunto, né? E o morto. E o tempo? Qual que é o tempo da narrativa? É cronológico ou é psicológico? Cronológico? Cronológico, isso mesmo. A gente vê bem aqui assim, ó. Eram 5 horas da tarde, mês de julho. Então, nós temos depois aqui, ó. Pouco depois, escureceu de todo. Olha a passagem do tempo, né? A passagem cronológica. Então, nós temos tempo cronológico. E o espaço? Onde que se deu essa narrativa? Onde que aconteceu essa narrativa? Onde que foi a narrativa? Onde aconteceu? Numa mina? Mina? Não. Na primeira linha, ó, eram 5 horas da tarde, mês de julho, pela estrada que vai à cidade de Bagagem, Minas. Pela estrada que vai a... Pela estrada que vai à cidade de Bagagem e Minas. Então, nós temos um espaço físico aqui, é em uma estrada. Aí depois nós temos aqui o enredo. É enredo linear, tem uma sequência de fatos, ou é enredo não linear? Linear? Linear. Então, a gente observa bem essa sequenciação de fatos. Começo, meio e fim. Né? O fim não está no começo, nem no meio, então a gente vê bem essa passagem aí, o começo, o meio e o final da história. Então, enredo linear. E o narrador? É narrador observador, narrador personagem ou narrador onisciente? Ele narra e participa. Observador? Isso, narrador observador. Por que ele é narrador observador? Ele narra e participa ou ele só está narrando aquilo que ele está vendo? Só está narrando. Ele só está narrando aquilo que ele está vendo, né? Então, narração em terceira pessoa. Ele até fala assim, ó, pararam o estranho coche mortuário à beira do caminho. Então, ele está narrando aquilo que ele está observando, aquilo que ele está vendo na narrativa, né? As ações ali. Então, narração em terceira pessoa, narrador observador. Certo? Então, ó, só para vocês anotarem aí, quais são as características do conto de mistério? É aquilo que gera medo, que gera suspense, que envolve trevas. No caso aqui tem até o morto, um morto no meio. Então, são características do conto de mistério. Né? O próprio espaço, né? A narração envolve o mistério. Quais são as personagens? Então, 7 homens e o morto. O tempo cronológico, espaço é espaço físico, porque é a estrada, né? Está acontecendo numa estrada. O enredo é enredo linear, sequência, né? Começo, meio e fim. E narrador em terceira pessoa, narrador observador. Certo? Sim. Então, nós vamos agora fazer aqui
Agora, a explicação, a devolutiva da apostila. Calma. Ô, professor. Professora, Oi, volta na pergunta 4 do outro roteiro, por favor. Não consegui responder. a pergunta 4. É. Na verdade, a 4 e a 5, que eu não tinha conseguido responder. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Sim. A 4 aqui, Sofia, ó. Qual a alternativa que apresenta a escrita de uma palavra do jeito que o Chico Bento fala? Qual é a alternativa que tá escrito do jeito que o Chico Bento fala? É, fessora, fica, parede... Professora? Fessora. Tá. E qual a 5? É. É só 5, não é? É. Por que esse conto é um conto de mistério, Sofia? Porque ele dá medo? Porque gera medo, porque tem suspense, porque tem morto. Tem a noite, né? Que também é do ponto de mistério. Tem personagens enigmáticos, que eu esqueci de falar para você. Calma, porque ele dá medo e por quê? Tem suspense. Tem um personagem enigmático, que é o morto. Tem as trevas, né? No caso, a noite. Eu só coloquei porque ele dá medo e porque tem suspense. Tá bom. Você acrescenta. Quem são as personagens? Nós temos 7 homens e um defunto. Calma aí. 7 homens. E o morto? Eu vou colocar assim, personagem. Aí eu vou escrever na frente. Pode escrever. 7 homens. E o defunto? Pode colocar aí o morto? Morto e defunto é a mesma coisa. E o tempo? É tempo cronológico ou psicológico, Sofia? Psicológico? Não. Cronológico. Cronológico. Na manhã seguinte, olha ali, ó. Pela noite adiante, pouco depois, olha quanto tempo cronológico. E o espaço? Onde que se passa? Calma aí. Ah, Onde que acontece a história? Na primeira linha, Sofia. Eram 5 horas da tarde, mês de julho, pela estrada que vai à cidade de Bagagem, em Minas, seguiam 6 caipiras. Onde que se passa a história? Na estrada. Estrada, né, Sofia? na estrada. Isso. Aí depois, o enredo. Essa história tem começo, meio e fim? Ou ela só tem começo e meio e não tem fim? Ou o fim está no começo? Tem começo, meio e... Ah, não. Tem começo, meio É, e fim. tem começo, meio e fim. Isso é enredo linear ou não linear? Quando tem Linear? linear. Isso, enredo linear, né? E narrador? O narrador, ele participa da história, ele só narra, ou ele sabe de tudo, aí é o narrador onisciente? Qual que é? Narrador, ele fala assim, ó, Personagem? ele está participando da história? Ah, calma aí.
Ele não participa da história. Ele somente Narra. narra, né? Então, é narrador em primeira ou terceira pessoa, Sofia? Terceira? Terceira. Quando ele só narra, é em terceira pessoa. Se ele tivesse participando também da história, seria em primeira. Então, calma, o que eu coloco então no narrador? Narrador, observador, em terceira pessoa. Pronto? Observador em primeira pessoa? Terceira. Ah, é terceira. Tá. Então, vamos agora aqui rapidinho nesse aqui. Obrigada. Então, ó, agora, o primeiro roteiro de estudo de língua portuguesa do quarto bimestre foi uma habilidade ainda do terceiro, que ficou sem trabalhar, que eu coloquei lá no guia, que nós trabalhamos, a gente trabalhou essa habilidade, só que a gente trabalhou substantivos e adjetivos. Os verbos, especificamente, em relação a número, tempo, modo e pessoa, nós não trabalhamos. Qual é o roteiro que você vai fazer, professora? É o primeiro do quarto bimestre? Isso, só Você que vai fazer agora? não vou fazer tudo. Eu só vou fazer só a primeira parte, só da parte da apostila. É porque ele é mais longo. Eu até conversei com a dona Milena. Em relação ao verbo, depois eu vou colocando um pouquinho mais também nos outros roteiros, porque é um conteúdo extenso. E verbo não consegue trabalhar só num roteiro. E ele é um pouco mais difícil, o verbo. Então, a classe gramatical verbo, tá? Nós vamos trabalhar aqui. E nós vamos fazer a atividade do São Paulo Faz Escola, do caderninho laranja, que está na página 30, que é essa aqui, ó. Lá na página 30. Então, eu tenho aqui... É do volume 3, página 30. Tá aqui, ó, Sofia, ó. Página 30 do volume 3. Página 30. Aqui, ó. Tá vendo? Volume 3, arte. Atividade 4, página 30. Em relação ao texto, a esfinge e o oráculo de Apolo. Que aí a gente encerra esse caderninho aqui. E Professora, qual parte? Qual parte? Não está dividido por parte. É do esfinge, professora? É do texto a esfinge e o oráculo de Apolo. Lá na página 30 do caderninho. É daquele do livro Minotauro, do Monteiro Lobato, que é dividido em cenas. Vocês estão com o caderninho aí, do São Paulo Faz Escola? Sim. Vocês não têm o texto lá, o texto 2? Professora, Oi? vou te mostrar, você vê se é isso aqui. Eu tenho que sair daqui, peraí. Pode mostrar. Eu não estou conseguindo ver muito bem. É o volume 3, Henry? É o volume 3? É o volume 3, Henry? Volume 3, parte 1. Parte 1 ó. Parte 1. Volume 3, parte 1. Isso. Eu esqueci que é dividido em duas partes esse caderninho. Parte 1. Volume 3, parte 1. Isso, esse quadrado aí. Isso mesmo, Sofia. Volume 3, parte 1. Vamos fazer a correção, que vocês já viram isso aqui lá no centro de mídias. E eu vou terminar aqui. Ó, então vamos ali. Vocês fizeram a leitura do texto? Página 30 e 31? Página 30. Na página 30, Sofia. Só Ó, 30? isso. Vocês fizeram a leitura do texto? A esfinge e o oráculo de Apolo. E nós vamos responder agora.
O texto, ele é uma narrativa. Como que a gente comprova que ele é uma narrativa? Como que a gente comprova que esse texto aí, a Esfinge e o Oráculo de Apolo, é uma narrativa? O que o texto narrativo faz? Ele vai narrando, né, uma história. E a história de quem? Narrou a história de quem aí? O que vocês respondem? Professora, você já está no primeiro quadrinho? No primeiro quadrinho. O texto é uma narrativa. Como essa afirmativa pode ser comprovada? Por que ele é uma narrativa, esse texto? A Esfinge e o Oráculo de Apolo. Porque narra a história? De quem? As personagens de quem? Do Monteiro Lobato, não é? Lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, narra as aventuras de quem? Da Emília, do Visconde. Quem são as personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Pedrinho, não é? A Cuca. Isso. E onde que eles estão? Eles estão lá na Grécia Antiga. Então, o livro, esse texto é uma narrativa, porque narra as aventuras das personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo que estão na Grécia Antiga. Responderam? Porque narra. Narra as aventuras dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso. Porque narra, como que a professora porque narra as aventuras dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso. Que partem para a Grécia Antiga. A procura da tia Anastácia. Esse quadro aqui é rapidinho, ele não é muito demorado para responder. Pronto? Peraí, professora. Então, o texto é uma narrativa, pois narra as aventuras das personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que partem para a Grécia Antiga à procura da tia Anastácia, né? A tia Anastácia, ela some, né? Ela é capturada pelo Minotauro. Colocar essa parte da Grécia Antiga ou só coloca as aventuras dos personagens? Que partem para a Grécia Antiga. Coloca completo, Sofia. Que partem? Para a Grécia Antiga, à procura da tia Anastácia. Pronto? Sim. Sim? Quantas cenas... Também tem que colocar a procura da tia Anastácia? Põe que fica mais completo. Quantas cenas possui o texto? 6 cenas. 6 cenas. E a 7ª que vocês tinham que escrever, não tinha? Espera aí, professora. 7 cenas. A 7ª era a que vocês escreviam. 7 cenas. Então, esse aqui dessa apostila é do primeiro roteiro? É do primeiro roteiro, do 4º bimestre. Encerrando. Encerrei ela, tá, Karine? Tá. Quem que é o autor do livro O Minotauro? Calma, são quantas, professora? 7. 7 cenas? Isso. Monteiro Lobato. Isso, Henry. Monteiro Lobato. Muito bom. Só coloca Monteiro Lobato? É só o nome do autor. Tá. Que é o do texto original. Como que vocês sabem que foi o Monteiro Lobato? Quais são essas pistas? Como que vocês sabem que foi o Monteiro Lobato que escreveu esse texto? Porque ela estava mostrando o nome dele.
Porque tem o nome dele. Porque tem a presença dos personagens que ele criou do sítio. Isso, porque tem as personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo e tem o nome dele ao término do texto, né? Monteiro Lobato. Também. Quais são essas pistas? Você vai colocar essa resposta aí? É, porque são as personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É a criação dele. Porque tem o personagem e o nome dele. Isso mesmo. Agora, quais elementos que vocês identificaram que fazem parte da antiguidade greco-romana? O que tem lá no texto que faz parte da Grécia e de Roma? Nomes, lugares, o que vocês identificaram? Não tem nomes de deuses lá? Eu coloquei esfinge, oráculo, Apolo. Príncipe Coda de lá, o Príncipe Coda de professora. Isso. Ó, nós temos aqui, ó. Palácio, se vocês voltarem lá na cena 1, tá escrito assim, ó, lá na página 22. O Palácio do Príncipe Codadad, que é um lugar lá da Grécia. Nós temos Oráculo de Delfos, Zeus, que é o nome do Deus, né? Pitia. Repetir a resposta. O palácio do quê? Príncipe Codadad. Príncipe Codadad. Lá na página 22, na cena 1, vocês vão encontrar. Na fala do Pedrinho. Palácio do Príncipe Codadad. Calma aí. Ai, tô dando até fobia essa máscara. Palácio do Príncipe Codadad. Oráculo de Delfos. É só algumas, não precisa pôr todas. Só algumas, só para vocês saberem que faz parte da Grécia e de Roma. Zeus. Apolo. Palácio do Príncipe Codadad? Isso. Esfinge, oráculo. Coloca os 3 exemplos, tá bom. Só para vocês saberem, ter certeza que é da Grécia. Professora, é só esse quadro que a gente vai fazer? Nós quase terminando, mas os 2 a gente termina. E as personagens, elas interagem, as personagens da atualidade, elas interagem de forma harmônica com as personagens da antiguidade greco-romana? Sim ou não? Elas conversam de forma harmônica? Sim? Sim. Sim. É só para colocar assim? Só sim. Aí é só sim. Tá. Ô, professora, a página 31 também você vai fazer ou é só a 30 que você vai fazer? Ó, a página 31 é do verbo. Eu coloquei em formato de conteúdo que a gente vai fazer a devolutiva semana que vem. Aqui tá muito vago na apostila, então eu aprofundei, ó. Tá vendo, ó? Que eu coloquei tudo sobre o verbo agora, ó. Eu coloquei tudo explicado, tá? Nós não vamos fazer a página 31 porque eu coloquei em formato de explicação. A atividade 2 da página 30, tudo aquilo que vocês, a gente não precisa fazer agora, porque, ó, tudo que vocês colocaram de respostas aqui, na pergunta 1 do quadro, vocês vão transformar em texto, vai colocar em formato de texto, tá? Aí vocês vão colocar assim, ó. Agora recupere as perguntas e as respostas presentes no quadro anterior para produzir a síntese do texto. Essa síntese será iniciada assim. O texto, a esfinge e o oráculo de Apolo, é uma narrativa... É tipo assim, professora. Tipo uma narrativa que envolve 7 cenas. Isso. Aí Que narra as foi escrita por aventuras. Monteiro Lobato. Isso mesmo, Aí vai Sofia. escrever
gente escreveu aqui nesses quadrinhos. Isso mesmo, tá? A gente não precisa fazer isso aqui agora, porque vocês vão colocar do jeito que vocês responderam aqui, mas em formato de parágrafo. Vocês vão colocar em um parágrafo. Precisa preencher todas as linhas ou não? Não precisa. Tá. Aí depois, a atividade 6. Se vocês não fizeram, vocês vão fazer, tá? Atividade 6 é trabalhando com outras personagens, lá da página 33. Então, construa uma cena, isso aqui é uma produção de texto. Construa uma cena em que o grupo de Emília pediu reforço à personagem Narizinho. Aí vai entrar Narizinho na história. Ela não estava na história, ela vai entrar, tá? Ela pediu o grupo da Emília, ela pede reforço para Narizinho. Aí vocês vão escrever nessa cena, né, que vocês vão escrever, vocês vão colocar como ela entrou na história, qual foi a charada que ela teve de resolver para passar pela esfinge, como ela conseguiu encontrar seus amigos e qual foi a contribuição dela para libertar a tia Anastácia do Minotauro, tá? Então, vocês vão utilizar a mesma estrutura do texto 2, que é aquela dividida em cenas. Vocês entenderam? Sim. Sim? Então, aí vocês façam a produção, mandem a foto para mim, tá? Que isso aqui eu faço Ô, professora, repete de novo. Atividade 6, ô Sofia? É que eu fui ali pegar um negócio. Você tá com a apostila aí? Na página 33. Sim, eu tô com a minha apostila aqui. Isso. Você vai fazer a produção do texto. O texto 2 é dividido em cenas. Não tinha cenas? Lá o texto 2 não tinha cenas, Sofia? Ó, você consegue ver, Sofia? Não tem a cena? Cena 1, cena 2. Qual, professora? O texto 2, que é a Esfinge e o Oráculo de Apolo, lá na página 22. Ah, na página 22. Olha Calma, lá. Sim, tô vendo. Ele não está dividido em cenas? Aí não Sim, tem o nome da personagem, o nome da personagem, aí o que o personagem disse. Você vai escrever aqui, fazer uma produção, que o grupo da Emília vai pedir ajuda para a Narizinho. Então, a Narizinho vai entrar na história agora. Aí você vai fazer a sua produção e vai explicar, né? Como ela entrou na história, você vai escrever a cena. Então, como ela entrou na história, você vai colocar na descrição cênica, que é esse daqui, negrito entre parênteses. Professora, tá falando aqui na história que ela entrou? Não, agora você vai colocar a personagem. É você que vai colocar ela na história. Ah, tipo, eu que vou criar, tipo... É você que vai produzir. Tá, entendi. Aí você tem que, isso aqui, colocar na sua cena. Como ela entrou na história, qual foi a charada, tudo que está escrito aí, tá bom? Sim. Então, agora eu vou explicar para vocês. Não vou ler tudo, porque vocês vão fazer, a gente vai fazer a devolutiva semana que vem, tá? Então, aqui, por que eu coloquei sobre o verbo? Porque fala aqui assim, ó. Vou mostrar para vocês aonde que está na apostila, ó. Tá vendo aqui essa página da apostila? Vocês estão vendo? O estudo a respeito do verbo deve ser aprimorado, porque só com isso aqui, pessoal, vocês não aprendem verbo. Gente, verbo é um conteúdo muito Na onde, certo. professora? Aqui na página 33. Na página 33, vocês não têm o relembrando aí? Sim. Sim. Isso aqui é verbo. Gente, é muito pouco sobre verbo. Não dá para aprender só com isso aqui, todos esses tempos verbais aqui, ó, presente, futuro do pretérito, pretérito imperfeito. É muito extenso isso para ser só de forma bem concisa, dessa forma aqui, para vocês aprenderem. Então, o que tem observação aqui, ó? O estudo a respeito do verbo deve ser aprimorado.
para saber mais a respeito. É importante consultar seu livro didático, mas como vocês não têm, eu tirei daqui mesmo, tá? As atividades que tem aí, eu tirei desse livro aqui de vocês, Tecendo Linguagens. Então, a gente está trabalhando o livro. E vocês podem também acessar esses links aqui, ó, para poder aprender um pouquinho mais. Mas eu já coloquei no roteiro, tá? Sobre o verbo. Então, ó, o que é o verbo? É uma palavra que constitui o elemento principal do grupo verbal. Ele flexiona-se em tempo... Não, Sandra, fica à vontade. Eu quase terminando. O tempo, né? Modo, pessoa e número. Eu não vou explicar, aprofundar agora, porque eu só vou dar uma passada semana que vem, eu vou estar aprofundando isso aqui. Aí vocês vão fazer a sondagem inicial, vão responder isso aqui, vão ler o texto, tá? Esse texto aqui, país tem 917 municípios em crise hídrica, a maioria está no Nordeste, vocês vão ler, tá? Tudo isso aqui. Aí depois é uma notícia. Respondem. Que fato originou a notícia? Que fato aqui deu origem à notícia? Aí depois a 2. Releia o título da notícia. País tem 917 municípios em crise hídrica. Então, vocês vão responder. O que chama mais atenção no título? Vocês vão procurar no dicionário o significado de hídrica, que é a B, e depois a 3. Releia o título da notícia e observe o verbo em destaque. País tem, olha o verbo aqui, ó, tem 917 municípios em crise hídrica. A forma verbal está no presente, no passado e no futuro. Aí vocês vão responder. Com qual objetivo ele utilizou esse tempo? Se ele está no presente, passado, futuro. Qual foi o objetivo do autor ao usar esse determinado tempo aqui? A4. Os verbos sofrem variações de acordo com o tempo em que as ações acontecem, passado, presente e futuro, e conforme as pessoas do discurso, que é a primeira pessoa, o eu e o nós, que é a segunda pessoa, o tu e o vós, que é a terceira pessoa do discurso, o ele, ela, eles ou elas. Observe a forma verbal em destaque na frase seguinte extraída da notícia. Temos de intensificar a cooperação. Em que tempo e pessoa do discurso está flexionado? Esse temos aqui está em que tempo? Será que ele está no presente, no passado ou no futuro? E pessoa? É a primeira pessoa do plural? É a primeira pessoa do singular? É o eu? É o tu? É o ele? É o nós? Então, vocês vão identificar aqui, ó, tá? Que pessoa que é. A B. Nessa frase, o emprego da primeira pessoa do plural pela pessoa que a profere, mostra neutralidade ou parcialidade. O temos aqui, será que ele foi neutro ou foi parcial? Em relação ao fato que aconteceu aqui, a pessoa do discurso, que é o nós aqui. Será que ele se mostrou neutro, subjetivo, imparcial, parcial? Vocês vão responder. A 5. Compare os trechos a seguir. Aí vocês têm três tempos verbais aqui, ó. Temos, tivemos e tínhamos. Aí vocês vão responder. Indique quais verbos foram conjugados no passado. Quais estão no passado aqui, ó? Em qual dos trechos o verbo indica uma ação passada e já acabada, e já concluída? Em qual desses três aqui é uma ação passada e já concluída, acabada? Temos, tivemos ou tínhamos? E em qual dos trechos o verbo indica uma ação constante, que se repetia no momento do passado? É o temos, o tivemos ou o tínhamos? Tá? Aí eu coloquei a explicação. Então, aqui tem a atividade e agora vem a explicação. Aí vocês vão ler aqui, ó. Então, nós temos tempos verbais. Então, os momentos em que se passa a ação. Nós temos o passado, o presente e o futuro. O passado. A Ana escreveu um texto. Olha o verbo aqui no passado, conjugado no tempo no passado. No presente, a Ana escreve um texto. Momento atual, tá? Ela está nesse momento agora. O hoje. E o futuro? A Ana escreverá um texto, tá? Aí vocês
vão ver toda a explicação aqui, ó. Então, quando a gente se refere a algo que ocorre naquele exato momento, a gente usa o presente. Dizer que um verbo está no passado é a mesma coisa que falar que está no pretérito. Então, passado e pretérito têm o mesmo significado. Quando desejamos nos referir a algo que já aconteceu e está totalmente acabado, a gente usa o pretérito perfeito. Eu li, eu estudei, eu cantei, eu cheguei. Isso aqui é tudo passado acabado, tá? Isso que os fatos foram perfeitamente concluídos. Observe que no trecho 2 da atividade anterior, o verbo ter expressa uma ação encerrada, concluída. Quando a gente deseja nos referir a uma ação que acontecia no passado, mas com uma frequência, por exemplo, eu falo assim para vocês, quando eu era criança, eu lia muito. Então, esse verbo está no pretérito imperfeito. Era uma ação que acontecia todo dia, mas num passado, uma ação contínua, um passado contínuo, tá? Então, quando desejamos nos referir a uma ação que acontecia no passado, mas com frequência, de forma contínua, ou indicar que um fato estava acontecendo antes que o outro interrompesse, usamos o pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado, tá? Quando desejamos nos referir a uma ação que ocorreu antes de outra passada, já é o pretérito mais que perfeito. Eu lera, eu estudara, eu vira, é o finalzinho do urá. É uma ação que aconteceu no passado de outro momento passado. Esse é um pouquinho mais complexo para entender. Então, quando desejamos nos referir a uma ação que ocorreu antes de outra ação passada, ou para indicar um acontecimento situado de forma incerta no passado, a gente usa o pretérito mais que perfeito. Aí os exemplos aqui, ó, para vocês. Não vou aprofundar, que semana que vem eu explico melhor essa parte, senão fica muito longa a aula. E também nós temos o futuro do presente, que é o futuro, né? Amanhã eu virei... Não, amanhã não, amanhã é sexta. Amanhã eu estarei em casa, né, que é feriado. Sábado eu irei à missa. É o futuro normal. Já o futuro do pretérito expressa uma ação futura que ocorreria no passado, como pode ser vista no exemplo abaixo. A escassez de água acarretaria. Olha o futuro do pretérito aqui, é o futuro de um momento do passado. Semana que vem eu explico melhor essa parte, tá, pessoal? Aí depois tem a atividade 6, que vocês vão ver em relação a esses verbos aqui. Será que eles estão conjugados ou eles estão no seu infinitivo? Otimizar, intensificar, tá? Aí tem a explicação. Aí nós temos três tipos de conjugação. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Por exemplo, estudar, abrigar, levar. Então, segunda conjugação, verbos terminados em ir, responder, correr. Verbos terminados em ir, pedir, dirigir, vestir, sorrir. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. O verbo cantar, na primeira conjugação no presente. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, alguns exemplos aqui. A semana que vem a gente aprofunda mais. O verbo correr, na segunda conjugação no presente. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Isso aqui, ó, tem que decorar. É memorização. É prática com memória. Sorrir, terceira conjugação. Eu sorrio, tu sorris, ele sorri, nós sorrimos, vós sorrides, ele sorri. Difícil? Um pouquinho, mas não é impossível. Aí os verbos regulares, eu coloquei para vocês a conjugação dos verbos regulares, que são aqueles que não mudam o seu radical, tá? Para a gente começar com o verbo regular, que não muda o radical. O radical é o início do verbo, tá? Aí depois eu coloquei as conjugações. Vocês vão conjugar os verbos de acordo com o enunciado. Amar, no presente do indicativo. Eu amo. Tu amas. Ele ama. Vocês vão conjugar o verbo amar no presente do indicativo. Estudar, no passado acabado. Eu estudei. Tu estudaste. Aí vocês vão conjugar. No pretérito imperfeito, o verbo ler.
Eu lia, tu lias, ele lia, ao final ia. Escrever no pretérito mais que perfeito. Eu escrevera, tu escreveras, ele escrevera, que ao final orar. Sentir no futuro, eu sentirei, tu sentirás. E vocês vão conjugar, tá? E o sorrir no futuro do pretérito, eu sorriria, tu sorririas, ele sorriria. Aí tem essa charge aqui que precisa explicar só o humor, que é a última atividade. Eu prendo, tu prendes, ele prende. Nós prendemos, vós prendeis, eles soltam. Qual que é o humor? Nós temos aqui a Polícia Federal. Aí vocês vão explicar o humor dessa charge. Aí tem a explicação, toda a explicação. E esse vídeo aqui, ó, vocês... Professora, onde você tá? Terminando a explicação aqui para vocês fazerem. Do primeiro roteiro Relembrando? do semestre. Vocês vão assistir esse vídeo, essa aula aqui, que explica muito bem. Semana que vem eu vou explicar tudo isso aqui, ó, porque senão vai passar muito do horário, tá? Porque verbo, eu falei para a Milena, né? O negócio é meio puxado, tá? Deixa eu só conferir quem está aí. Do sexto ano A, pessoal, chamada. A Enzo está aí? Enzo está. Leandro? Responde, Presente. pessoal. Leandro. Matheus? Presente. Michele? Presente. Rafaela? Rafaela? Saiu, Rafaela. Ronald? Presente. Sofia Leixo? Tá aí, Sofia Sérgio. Professor, você já marcou presença para mim? Vou confirmar agora, Mariana. Sofia Sérgio. Já pode sair? Sofia Leixo, presente. Sofia Séries, presente. Heloísa? Já pode sair? Pode sair. Quem já respondeu, Tchau. pode sair. Tchau, pessoal. Sofia, vem buscar seu livro amanhã, tá? Heloísa? Professora, o Enzo tá presente. Tá, coloquei presença aqui. Heloísa? Mariana Pavani? Presente. Tchau. Tchau, Mariana, tudo de bom. Henry? Presente. Júlia Manhães? Tchau, professora. Tchau, tchau, Henry. Júlia tá aí, né? Ô, professora, você ia falar alguma coisa para mim? Sofia? É. Não, é a Sofia Séries, Sofia, que é para ela vir buscar o livro dela, que já tá aqui na escola. Ah, tá. Tá bom. Tchau. Tchau. Vitor Hugo? Vitor Hugo tá aí? Presente. Isso, muito bom, Vitor. Sexto B, Ana Júlia? Presente. Muito bom. Braia? O Braia saiu. Saiu. Bruno? Presente. Camila? O Bruno tá. Presente. Gabriela? Presente. Jessily? Presente. Guilherme Tonon? Guilherme saiu. Cauã? Presente. Murilo? Presente. Raíssa? Raíssa? Aqui. Jason? Presente. Júlia? Pode A ser, Júlia professora? tá aí? Pode Professora, ser. você colocou presente pra Jessily? Coloquei. Tá bom, Coloquei, então. Jessily. Tchau. Então, Júlia saiu. Isabela? Masteguin saiu também. Muito bom. Confirmei da Karine, tá certo? E da Heloísa. Tchau, Heloísa.